Rússia, vasto império de czar e camponeses, um gigante adormecido, mas sob a superfície, uma tempestade se aproximava. O ano? 1917. O palco estava pronto para um dos eventos mais tumultuosos da história humana, a Revolução Russa. 10 dias que abalaram o mundo, 10 dias que redefiniriam a política, a sociedade, o próprio destino de nações. Esta é a história daqueles dias turbulentos, uma história de opressão e revolta, de esperança e violência, uma história que ecoa até hoje. No início do século XX, a Rússia era um caldeirão de tensões. Ascensão do capitalismo industrial, pobreza generalizada entre as massas camponesas, desigualdade gritante. O descontentamento popular crescia a cada dia. A Primeira Guerra Mundial, então, veio como um golpe final. A Rússia sofreu pesadas baixas. A economia estava em frangalhos. As pessoas estavam cansadas de guerra, fome e do regime autocrático do czar Nicolau II. A paciência estava se esgotando. A revolução estava no ar. Fevereiro de 1917. Petrogrado, a capital imperial, estava envolvida em gelo e descontentamento. Os trabalhadores das fábricas, famintos e furiosos, entraram em greve. Suas demandas? Pão, paz, liberdade. O que começou como protestos por melhores condições de trabalho, rapidamente se transformou em um movimento de massa. Mulheres, na vanguarda da revolução, marcharam pelas ruas. Estudantes, intelectuais e até mesmo soldados se juntaram às fileiras dos manifestantes. O czar Nicolau II, isolado em seu palácio, parecia não compreender a magnitude da revolta que se desenrolava diante de seus olhos. Diante da crescente onda de agitação, o czar Nicolau II hesitou. Sua autoridade, outrora absoluta, estava se dissolvendo rapidamente. O exército, último bastião do czarismo, começou a vacilar. Regimentos se amotinaram, juntando-se aos revolucionários. Em 2 de março de 1917, o czar Nicolau II abdicou, pondo fim a séculos de domínio Romanov. A notícia se espalhou como um incêndio, provocando celebrações generalizadas. A Rússia estava livre de seu czar. Mas que tipo de futuro a aguardava? Nas ruínas da autocracia, um vácuo de poder. 2 entidades rivais surgiram das cinzas do regime czarista. O governo provisório, composto por liberais e socialistas moderados, buscava estabelecer uma ordem democrática na Rússia. Mas o governo provisório não estava sozinho. Os sovietes, conselhos de trabalhadores, soldados e camponeses, exerciam grande influência, particularmente em grandes cidades como Petrogrado e Moscou. Os sovietes, dominados por socialistas radicais, exigiam mudanças mais profundas. A luta pelo futuro da Rússia estava apenas começando. Abril de 1917. Um trem lacrado atravessou a Alemanha, levando um revolucionário em exílio de volta à Rússia. Este trem, carregado de esperança e ideais revolucionários, estava prestes a mudar o curso da história russa. Seu nome? Vladimir Ilyich Lenin. Um homem com uma visão clara e uma determinação inabalável. Líder dos bolcheviques, uma facção radical dentro do movimento socialista, Lenin chegou com um plano audacioso para tomar o poder e transformar a sociedade russa. Todo o poder aos sovietes, Lenin proclamou com fervor, ecoando a necessidade de uma mudança radical. Ele apelou para a retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que estava devastando o país e exaurindo seus recursos. A redistribuição de terras aos camponeses, prometendo-lhes uma nova era de justiça e igualdade. E a transferência de poder do governo provisório para os sovietes, os conselhos de trabalhadores e soldados. As demandas de Lenin ressoaram com as massas descontentes, que ansiavam por mudanças profundas e imediatas, impulsionando os bolcheviques a uma posição de proeminência, prontos para liderar uma revolução que mudaria para sempre o destino da Rússia. À medida que os meses de 1917 passavam, a situação na Rússia se tornava cada vez mais volátil. O descontentamento popular crescia, alimentado pela fome,
pela guerra e pela desigualdade social. As ruas de Petrogrado estavam repletas de manifestações e protestos, refletindo a insatisfação generalizada da população. O governo provisório, atormentado por divisões internas e incapaz de lidar com as crises econômicas e sociais do país, estava à beira do colapso. As tentativas de reforma eram insuficientes, e a confiança no governo diminuía rapidamente. A cada dia, a situação se tornava mais insustentável. Os bolcheviques, com sua retórica radical e organização disciplinada, pareciam prontos para tomar o poder. Liderados por figuras carismáticas como Lenin e Trotsky, eles prometiam paz, terra e pão, ganhando o apoio das massas trabalhadoras e dos soldados cansados da guerra. Na noite de 24 de outubro de 1917, 7 de novembro no calendário gregoriano, os bolcheviques lançaram sua insurreição armada. Com precisão militar, eles se moveram rapidamente para tomar controle dos pontos estratégicos da cidade, enfrentando pouca resistência. Liderados por Leon Trotsky, os bolcheviques tomaram pontos estratégicos em Petrogrado, incluindo estações de telégrafo, pontes e o Palácio de Inverno, sede do governo provisório. A queda do Palácio de Inverno marcou o fim do governo provisório e o início de uma nova era na Rússia, com os bolcheviques firmemente no controle. Com a tomada do Palácio de Inverno pelos bolcheviques em outubro de 1917 e a prisão dos membros do governo provisório que havia sido estabelecido após a abdicação do czar Nicolau II, os bolcheviques se declararam no controle da Rússia, prometendo paz, terra e pão ao povo. O segundo Congresso dos Sovietes, reunido no dia seguinte à tomada do Palácio de Inverno, confirmou a tomada do poder pelos bolcheviques, solidificando a revolução. Isso marcou o início da primeira nação socialista do mundo, um evento que mudaria o curso da história global. A Revolução de Outubro, como veio a ser conhecida, foi celebrada com entusiasmo por muitos, mas também encontrou forte resistência e não foi sem seus oponentes. Uma sangrenta guerra civil se seguiu, durando de 1917 a 1922. Colocando os bolcheviques contra uma coalizão de forças anti-bolcheviques, incluindo monarquistas, liberais, socialistas moderados e potências estrangeiras, que temiam a propagação do socialismo. No entanto, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, mostraram-se resilientes e determinados, lutando implacavelmente para consolidar seu poder e estabelecer um novo regime que prometia transformar a sociedade russa. A Revolução Russa enviou ondas de choque por todo o mundo. Aqui estava uma nação, outrora um bastião da autocracia, que derrubou seus governantes e estabeleceu um Estado baseado nos princípios do socialismo. O impacto foi profundo e duradouro. Para os trabalhadores e oprimidos em todo o mundo, a Revolução Russa ofereceu um farol de esperança, uma prova de que a mudança revolucionária era possível. Inspirou movimentos de libertação nacional e social, da China ao Vietnã, da Cuba à Nicarágua. A Revolução Russa não apenas inspirou movimentos revolucionários, mas também remodelou fundamentalmente as relações internacionais. A ascensão da União Soviética, como um contraponto ideológico ao Ocidente capitalista, inaugurou uma nova era de competição e conflito geopolítico, a Guerra Fria. O legado da Revolução Russa permanece complexo e multifacetado. Seus triunfos e tragédias, suas aspirações e seus excessos, continuam a ser debatidos e reavaliados por historiadores, cientistas políticos e ativistas até hoje. A Revolução Russa foi um evento sísmico que moldou o curso do século XX. Foi um testemunho do poder das ideias, da força da mobilização de massa e do desejo humano por mudança social e política. Enquanto lembramos o centenário da Revolução Russa, somos lembrados do poder duradouro de seus ideais, paz, pão e terra, e das lições atemporais de seus sucessos e fracassos. A Revolução Russa, em todas as suas complexidades e contradições, continua a nos cativar, desafiar e inspirar um século depois.